Bom dia a todos. Obrigada pela presença de todos aqui em mais um Journal. Hoje com a presença do Gabriel Neri, nosso amigo das nanopartículas. Tudo certo aí, Gabs, para começar? Tá tudo certo aqui. Vamos começar então, galera. Vamos lá. Boa tarde, quer dizer, bom dia, né? Bom dia, pessoal. Eu vou apresentar um paper bem interessante que saiu recentemente, né? Que ele fala sobre a identificação de receptores de proteínas corona de nanopartículas, né? Utilizando uma tecnologia chamada Genome Screening, né? CRISPR Genome Screening. Então, é bem interessante. Opa, estou apertando aqui o slide. Então, de início, eu vou falar sobre as nanopartículas, né? Porque muita gente não tem contato com nanopartículas, então, para deixar claro como é que são os tipos de nanopartículas, né, que existem, né? Que existem vários tipos, como, por exemplo, nanotubos de carbono, dendrímeros, lipossomos, partículas poliméricas, né, hidrogel. Essas nanopartículas, elas são constituídas variando de 1 nanômetro até 100 nanômetros, e elas possuem diferentes formas, né? E essas nanopartículas, elas podem ser revestidas com materiais, né? Com grupos funcionais, com cargas elétricas, né? E com ligantes, como anticorpos, peptídeos, aptâmeros e etc. Tudo isso para que essa nanopartícula ela se torne biocompatível e ela possua propriedades que possam ser utilizadas como para terapia e diagnóstico, né? É, então, para ter uma noção do tamanho de uma nanopartícula em relação a biomoléculas, né? É, Observamos aqui que as nanopartículas elas possuem 1 a 100 nanômetros, como eu mencionei anteriormente, e no nosso trabalho, nesse presente trabalho, será analisada a nanopartícula de ouro e as proteínas, né? Então, tipo, observa-se que vírus, oligonucleotídeos, anticorpos, etc., elas estão em escala nanoméricas, né? Então, elas se relacionam com as nanopartículas de muitas formas, como veremos. Então, em um estudo em vivo, né, aplicado, as nanopartículas são aplicadas, né? E essa nanopartícula ela é distribuída no plasma. E nesse plasma, então, esse tipo de estudo pode ser feito in vitro, adicionando a nanopartícula no plasma, ou então tipo, o plasma é extraído, né, do animal e aí pode ser analisado, né, essas nanopartículas com proteínas do plasma, ou então as nanopartículas podem ser adicionadas ao plasma, né? Então, existem esses dois tipos de estudo. E aqui está a noção da quantidade de proteínas plasmáticas que existem, né? Isso aqui é só uma parte delas, mas observa-se principalmente a presença do sistema complemento, né? Imunoglobulinas e lipossomos, apolipoproteínas, né? E então, quando a nanopartícula ela é adicionada, ela é inserida no plasma, ao passar do tempo, observa-se as proteínas plasmáticas se adsorvendo nas nanopartículas, né? E com o passar do tempo, ela vai formar essa camada de proteína plasmática, que se chama a proteína corona, né? Então, a proteína corona ela é constituída de duas camadas principais, que é a hard corona, que são proteínas que elas são adsorvidas de maneira muito forte com a nanopartícula, e também tem uma outra camada chamada soft corona, que são as nanopartículas que elas se ligam com as partículas, com as proteínas que foram adsorvidas mais fortemente a nanopartícula, né? Ou seja, ela tem
ligação mais fraca com a nanopartícula, essa soft corona. No estudo, então, quando se aplica a nanopartícula, as nanopartículas elas vão ser absorvidas vão ser internalizadas, né, pelas células. Então, elas podem ser internalizadas pelas células cancerosas ou não saudáveis. Quando elas são absorvidas por células saudáveis, isso é algo que só se for realmente do interesse do pesquisador manipular para que isso aconteça, porque isso não é desejável em processos terapêuticos, por exemplo. Então, as proteínas, as nanopartículas adsorvidas com proteínas corona, elas vão ser é, distribuídas no plasma e vão ser internalizadas em diferentes órgãos. Então, a gente tem que pesquisar quais órgãos essas nanopartículas vão adentrar, né? Elas vão sofrer uptake. Então, o conjunto de proteínas plasmáticas adsorvidas na superfície das nanopartículas é capaz de alterar a trajetória almejada das nanopartículas em vivo. Elas são capazes de prever as células e tecidos em que as nanopartículas entrarão em contato. Para responder a isso, é necessário o estudo de cinética de depuração das nanopartículas, né? E também é necessário o estudo de receptores das células em cada tecido. Enquanto isso, depende-se das simulações de redes neurais e machine learning para o estudo de predições das interações, né? Ou seja, ferramentas de bioinformática. Então, identificar as interações entre as proteínas absorvidas por nanopartículas e os receptores celulares é fundamental para controlar o transporte de nanopartículas em vivo, pois eles iniciam a ligação e entrada de nanopartículas nas células. Então, o estudo dessas proteínas absorvidas na nanopartícula, elas acontecem através da digestão dessas nanopartículas. Então, as proteínas vão se soltar, né? Vão ser analisadas em um jet de eletroforese, vão ser extraídas com tripsina e analisadas em espectrometria de massa, né? Para avaliar essa população enorme de proteínas que formam a proteína corona. Então, em relação aos métodos de digestão, o método de digestão que funciona para as proteínas absorvidas em uma determinada nanopartícula não necessariamente funcionará na proteína corona de outra nanopartícula. Nem todas as proteínas plasmáticas absorvidas se soltarão da nanopartícula na digestão. Portanto, isso apresenta uma dificuldade em se estudar por completo as proteínas plasmáticas absorvidas em uma nanopartícula. Então, a espectrometria de massa, ela vai ser útil para identificar centenas de proteínas dissolvidas na superfície de uma nanopartícula. Centenas a milhares, né? Geralmente, os estudos que avaliam esse tipo de interação, né, de nanopartículas com os receptores de células, eles utilizam técnicas através de inibição farmacológica, ligação de anticorpos e silenciamento gênico, né? Só que esse tipo de abordagem, eles testam uma ou algumas interações potenciais de um receptor com cada uma dessas centenas de proteínas. O objetivo desse trabalho, do presente trabalho, é analisar técnicas para identificar os constituintes da proteína corona. Então, eles vão utilizar a espectrometria de massas. Adicionalmente a isso, vai haver um estudo de genome widescreen, né, com CRISPR-Cas, que tem o objetivo de identificar moléculas receptoras. E uma ferramenta de bioinformática chamada String vai correlacionar a informação da cromatografia líquida seguida de espectrometria de massa em tandem, né? E essa técnica de CRISPR-Cas9, genome widescreen. Então, aqui temos um esquema de como vai ser o experimento, né? Aqui tem o estudo pelo genome widescreen dos receptores. A espectrometria de massa vai estudar as superfícies da proteína corona das nanopartículas. A ferramenta de bioinformática String vai validar essa interação, né? E com isso vai ser possível testar dezenas de milhares de genes codificadores de proteínas de receptores de nanopartículas em paralelo,
ao contrário dos outros métodos que avaliavam um ou alguns só, né? Então, focando nos métodos e resultados, em relação à cromatografia líquida seguida de espectrometria de massa em tandem, as nanopartículas elas vão ser digeridas, elas vão ser alocadas no plasma, as proteínas vão ser absorvidas na nanopartícula, então vai haver um processo de isolamento dessas proteínas, elas vão ser digeridas, né, e vão passar pelo espectrômetro de massa. No estudo do genome widescreen, as nanopartículas elas vão ser como é que se fala? Infectadas por lentivirus, carregando RNA guias, né, individuais. Cada célula vai possuir uma RNA guia e cada RNA guia e cada célula dessas vai se expandir. Então, nanopartículas vão ser adicionadas a essas células, né, com um agente fluorescente e por sorting de células através de identificação de fluoróforos, vão ser sorteados nanopartículas que tenham apenas poucas nanopartículas absorvidas, né? Ou seja, um sinal de no máximo 12% da célula quando se normalizado, né? Então, um outro processo será avaliado estudos de competição entre nanopartículas e proteínas do plasma livres, né? Também vai haver um estudo de wide pool, né, de colunas em wide pool, em que os receptores de LDR vão estar dentro de uma coluna e as proteínas plasmáticas vão competir para ver quem se associa mais aos receptores LDL. Então, essas nanopartículas que vão se ligar ao receptor LDLR vão ser digeridas, né, e vão ser analisadas por espectrometria de massa. E estudos em vivo vão envolver coleta de órgão, extração de RNA mensageiro, seguido de transcriptase reversa e PCR em tempo real, para avaliar a expressão desses RNAs, né? O, a, os, e uma outra abordagem vai ser a injeção das nanopartículas nesses animais, a coleta dos órgãos. Essas nanopartículas elas vão ser identificadas nos tecidos através de uma técnica chamada ICP-MS, né? E também por histologia. Então, a síntese da nanopartícula de ouro envolvida no estudo foi realizada através do método de Frenz, né, em que o ácido cloroáurico é solubilizado em citrato de sódio, tribásico de hidratado. Então, à medida que o tempo passa, né, as nanopartículas elas vão ficando cada vez menores, né? E nesse estudo, essas nanopartículas elas foram alocadas no soro, né? E então antes da administração no soro, o diâmetro hidrodinâmico dessas nanopartículas era 62 nanômetros, né? E após a alocação no soro, elas cresceram para 115 nanômetros, né? As nanopartículas em que foram acopladas com agentes fluorescentes, elas permaneceram com um diâmetro hidrodinâmico similar às nanopartículas sem o agente fluorescente, e que também foram alocadas no soro. Então, essas proteínas absorvidas na nanopartícula, elas foram isoladas, né, utilizando DTT e tripsina. Então, essas proteínas foram digeridas em peptídeos. Esses peptídeos foram separados por hidrofobicidade e os peptídeos foram injetados na cromatografia líquida, né, seguida de espectrometria de massa em tandem, né?
que no caso são dois processos de espectrometria de massa, um seguido do outro. Então, no caso, a amostra, como funciona o espectrômetro de massa, né? A amostra, ela é ionizada e pode ser ionizada por diferentes métodos de ionização, né? O eletrospin por matriz, por exemplo. Então, os íons são separados, né? Passa pelo primeiro espectrômetro. Então, esses fragmentos, eles passam pela colisão de fótons, né? De superfície. São separados pelo segundo espectrômetro e então são detectados. Então, nesse processo foram identificadas 219 proteínas adsorvidas e prevê-se que uma a cada 100 dessas proteínas sejam falsos positivas, né? Então, aqui estão as proteínas, algumas dessas proteínas, né, que foram identificadas e as porcentagens respectivas de cada tipo. Então, por exemplo, até essa coluna aqui, essas duas eram 12%, corresponde a 12% do que foi analisado, né? Cada uma delas. A partir daqui, cada uma delas corresponde a 8%. Cada uma dessas aqui corresponde a 4%. Então, as proteínas coronas das nanopartículas de ouro foram constituídas predominantemente por proteínas do sistema complemento, por apolipoproteínas e por imunoglobulinas, principalmente, né? E aqui o estudo de correlação, né, que mostra a confiabilidade dos resultados, né, a questão da triplicada. Então, para o estudo dos receptores, né, foi utilizado essa genome-wide CRISPR-Cas knockout screen, né? E esse paper da Nature aqui, ele relata como é essa técnica e é bem interessante. O fluxo de trabalho dessa técnica envolve a síntese de oligonucleotídeos, né, com primers, etc. Esses oligonucleotídeos, eles são inseridos no pool de plasmídeos, e então esses pool de plasmídeos, eles são inseridos em lentivírus, né? E esses lentivírus, eles vão ser acoplados, vão ser adicionados às células. Essas células vão ser perturbadas, né, por diferentes métodos, como drogas ou, no caso desse estudo, nanopartículas, né? E então diferentes genes vão ser expressos e a partir de uma biblioteca, né, disponível publicamente de expressão gênica, faz a seleção dos screens positivos e negativos, né? E esses dados, eles são analisados por sequenciamento de nova geração e é feita uma matriz, né, dos guias de RNA, né? Da abundância de guias de RNA. No caso, essa técnica pode ser utilizada utilizando um método de pool CRISPR-Screen e array CRISPR-Screen, né? No presente estudo, se analisou o pool CRISPR-Screen, né? Em que as células vão ser perturbadas em conjunto, todas as células elas vão estar juntas, né? Diferente do array CRISPR-Screen, que em cada tipo de célula vai estar separada em um determinado pocinho. Elas vão passar pela dissociação das nanopartículas e as expressões desses RNA guia vão ser identificados em cada célula, né? E se vão observar quais receptores, quais moléculas estão presentes e quais estão ausentes, comparando-se com o genoma inteiro, né, de base. Então, esse processo passa por uma ferramenta de bioinformática para se avaliar essas expressões. Então, a biblioteca que eles utilizaram trata-se da TKO, né? E essa biblioteca contém codificações de lentivírus para a proteína Cas9 e RNA guia visando cada um dos 18.053 genes codificadores de proteínas humanas. Então, na transdução de lentivírus, uma célula infectada por um único lentivírus expressa a proteína Cas9 e uma RNA guia único para silenciar um único gene, né? E também possui um gene de resistência por homicina.
Então, forma-se uma biblioteca de células knockout, né? Quando a nanopartícula ela é adicionada a essas células que passaram por esse processo, a biblioteca foi incubada com nanopartículas de ouro revestida pelo agente fluorescente durante 4 horas. Então, foi realizado o sortum, né? Foi realizado o sorting e essas células com nanopartículas foram, com pouca expressão de nanopartículas, foram isoladas, né? Então, em cada grupo desse aqui, foi comparado a abundância de RNA guia, né? A identificação de células com índice de internalização foi realizado levando-se em consideração a, a expressão de fluoróforo menor que 13%, o isolamento das células internalizadas por sorting ativadas por fluorescência e os knockouts de genes dessa população de baixa internalização de nanopartículas e na população de controle foram identificados e contados usando o sequenciamento de alto rendimento. Então, observou-se aqui, esse gráfico ele representa os RNA guias que foram identificados e enriquecidos, né? E os que foram depletados, os que não estavam presentes quando levado em consideração a biblioteca, né, TKO. E o score norm-Z compara a frequência de knockouts na população de baixa internalização de nanopartículas de ouro com a população controle, né? Ou seja, as células que não passaram pelo sorte. E nesse processo, 2 potenciais receptores celulares foram identificados, né? O LDLR, que ele está envolvido com regulação do colesterol no sangue, mediante a endocitose de LDL, e o ATP 6AP2, né, que é o receptor de prorenina. É um componente de ATPases vasculares também e regula a pressão arterial, né? Havia significantemente mais células contendo knockout de receptores na população de baixa absorção em comparação com a população de controle. E também foram identificados genes para proteínas de vias metabólicas ativadas pela transdução sinais dos receptores, né? Então, a quantificação da captação de nanopartículas de ouro em knockouts de um único gene por citometria de fluxo observou que a eliminação de LDR diminuiu significativamente a captação de nanopartículas em 73%, né? A eliminação de ATP do receptor de prorenina, né, diminuiu a captação de nanopartículas em 37% quando comparado com o nível basal, né? Ou seja, mostrando a importância desses receptores para a captação das nanopartículas. Elas são responsáveis, em grande parte, pela captação. E a eliminação de genes associados aos processos celulares downstream, né, diminuiu a absorção de nanopartículas, variando entre 30% e 75%, né? Ou seja, relacionado com as outras moléculas. Então, essa imagem aqui mostra as proteínas white type, as células white type, e a nanopartícula, e aqui a expressão de LDR, né? Então, quando o LDR ele é nocauteado, observa-se que tem um grande déficit de captação de nanopartícula. E o mesmo pode se observar quando o ATPC-A2 ele é nocauteado, embora em menor proporção. Ou seja, o LDR, o receptor de LDR, ele capta muito mais as nanopartículas do que o receptor de prorenina. Então, então a ferramenta String, né, ela fez a validação dos dois resultados e o score, né, que ela representa, ela tem a pontuação de 0, entre 0 e 1, né? A pontuação entre 0 e 1 expressa a confiança aproximada de que uma interação prevista é verdadeira, né? E uma pontuação de 0,10 indica uma chance de 10% da interação prevista ser verdadeira. Então, observando-se essas proteínas aqui, indica-se aqui que 69% da expressão de da ApoB100, né? Ela representa
69% de chance da interação das nanopartículas, né, serem verdadeiras, né, quando associadas com o receptor de apolipoproteína, né, de LDR. E todas essas proteínas aqui, elas foram capazes de se ligar ao receptor LDR, né? Juntas, todas essas proteínas aqui, elas correspondem a cerca de 10% do total de proteínas absorvidas na superfície de nanopartículas. Então, as que mais contribuem para essa absorção da nanopartícula são as proteínas, a polipoproteínas B100 e a polipoproteína também demonstrou um bom resultado aqui. Só que, tipo, mais para frente vai se observar uma contradição em relação à competição de a polipoproteína B100 e a polipoproteína E, como se verá pela frente. Então, fez-se um estudo de competição, né, em que os competidores eram proteínas de corona não conjugadas à nanopartícula. Então, essas concentrações dos competidores, para determinar, elas vão ver um cálculo estequiométrico e, então, para cada estudo, eles aplicaram uma dessas proteínas plasmáticas 300 vezes o excesso molar de cada proteína, porque isso favorece a internalização, a ligação da proteína que tem maior quantidade, né, no plasma. Então, com 300 vezes o excesso molar de apolipoproteína B100, observou-se uma redução de 68% da internalização das nanopartículas, né? E essa apolipoproteína B100, ela representa 4,35% das proteínas corona, né? Quando a proteína livre de C8 estava presente no plasma, né, com 300 vezes o excesso molar, houve uma redução de 27% da internalização das nanopartículas. Ou seja, a polipoproteína B100, que está conjugada na proteína corona, ela perdeu na capacidade de inibir, de se acoplar ao receptor de LDR, né? E o fator plaquetário 4 apresentou elevação da internalização das nanopartículas, né? Proporcional ao aumento do excesso molar. O resultado contradiz outros trabalhos que utilizaram modelos deficientes em ApoB, né? O ApoB inibe a conjugação de ApoE a LDR, né? Aqui está o ApoE e o ApoB. A eliminação dos resistores de LDL diminuiu a absorção das nanopartículas ApoE em cerca de 60%, né? Mas quando foi realizado um conjunto para ver se a ApoB e a ApoE juntas, elas favorecem a internalização, não se observou nenhuma diferença, né, entre as duas. Então, no ensaio de afinidade em coluna pull-down, essas nanopartículas, esses receptores LDR foram mobilizados na coluna e as proteínas plasmáticas foram absorvidas, então foram diluídas, como eu tinha falado antes. E aqui observou-se que o ApoB do soro humano se liga a LDR humano, né? A ApoB foi enriquecido mais de 3 vezes na coluna de LDR. Aqui se mostra quanto mais para cima, mais enriquecido está, né? Então, quanto mais para cima e para a direita, mais enriquecido está nesse ambiente aqui. Então, o ApoB, ele se ligou ao LDR humano e foi enriquecido 3 vezes na coluna de LDR em comparação ao C18, ao C8, que não foi enriquecido, né? E a interação de C8 com o LDL, né, o receptor de LDL, é provavelmente uma interação fraca, porque não se liga ao LDL quando o ApoB está presente. Ou seja, quando o ApoB está presente, os outros
as outras moléculas elas têm mais dificuldade de se ligar, né? Entre elas a ApoE e a C18. É, nesse caso aqui, as nanopartículas feitas em soro depletada de ApoB foram absorvidas 43% menos que as nanopartículas feitas em soro completo, né? Ou seja, soro completo envolvendo ApoB. Então, mostra-se que a presença do ApoB é fundamental para essa absorção, né, das nanopartículas. Então, nos estudos em vivo, né, foram avaliadas a expressão de LDR em diferentes órgãos, né, por RT-qPCR, e também foram realizadas detecção de nanopartículas de ouro em diferentes órgãos através de ICP, né, e o ICP é espectrometria de massas com fonte de plasma, né, acoplado com esse espectrômetro aqui, né, o fonte de plasma acoplado com espectrômetro de massa, e também foi realizado a histologia. Então, o que se observou na análise da correlação entre os dados de expressão de RNA mensageiro, de LDLR, e em cada órgão, e os dados do ICP, né, que observou a detecção de nanopartícula de ouro em cada órgão. Então, observou-se uma correlação moderada entre esses dados de RT-PCR e o ICP, né? A internalização das nanopartículas tendeu a aumentar à medida que a expressão de LDL no órgão aumentou, como pode ser observado aqui. O quadrado do R, né, dessa correlação de Spearman, indica que 42% da tendência na distribuição da nanopartícula pode ser explicada pela expressão de LDLR, né? Então, observou-se aqui a expressão das nanopartículas nos tecidos, né? E é isso. Tipo, as nanopartículas, elas foram capazes de adentrarem nos tecidos e foram captados pelo ICP, né? Então, discutindo-se, né, a proteína corona das nanopartículas de ouro foram constituídas predominantemente por proteínas do sistema complemento, apolipoproteínas e imunoglobulinas, né? E o mesmo ocorreu em estudos prévios com outras nanopartículas, né, como lipossomos e sílica. A captação de nanopartículas em células nocaute de LDLR e prorenina não foi significativamente reduzida em comparação com o controle do nocaute de LDL, né? Os dados fornecem evidências de que o receptor de prorenina não é um receptor separado para nanopartícula. Em vez disso, funciona como uma subunidade das ATPases vacuolares a jusante de LDLR. O estudo corroborou achados anteriores de que o fator plaquetário 4 aumenta a captação de LDL na célula. Isso se correlacionou com o aumento de internalização de nanopartículas. O ApoB se mostrou importante para a internalização de nanopartículas de ouro mediada pelo receptor de LDL, sendo ignore isso, esqueci de não foram encontradas evidências de uma interação de apolipoproteína né, no sistema humano, e esse resultado é diferente de estudos anteriores, né? Porque em estudos anteriores eles identificaram essa expressão de apolipoproteína E, né? Mas, no entanto, esses outros estudos eles envolviam a aplicação de sistemas biológicos deficientes em ApoB, né? O ApoB, ele, como se observou, ele inibe a captação de ApoE, né? Mas na ausência de ApoB, a captação de ApoE é significativa. Então foi isso que o estudo observou. E para comprovar isso, o ApoE, eles fizeram um estudo de ausência de ApoB e observando-se que o ApoE pode mediar a captação usando os receptores
corroborando os estudos anteriores. A interação de ApoB foi encontrada anteriormente para mediar a captação em células embrionárias humanas de rim, utilizando outras linhagens celulares, né? E os receptores LDL, eles mediaram a captação de nanopartículas em outros sistemas, e então foi observado resultados similares utilizando sistemas envolvendo células AP1, né? Que essa A431, ela tem uma alta expressão de LDR, e ela absorveu 2,8 vezes a mais a nanopartículas em um outro sistema, quando comparado com outro sistema que tem uma deficiência de LDL, no receptor de LDL. E um estudo anterior mostrou que os receptores de LDL foram importantes na captação de nanopartículas de sílica, ou seja, de outros tipos de nanopartícula, em outros tipos de linhagens celulares, como a 549, a RILA, e células endoteliais de veia umbilical humana em cultura de células. Ou seja, a LDLR media a captação de nanopartículas em muitos tipos de células, né? Essa é a grande conclusão do estudo. E é isso. Obrigado. Parabéns, Gabs, pela apresentação. Espero ter me feito claro, né? Assim, espero que a ideia geral do paper tenha ficado claro, né? Só para começar a te dizer que você foi um dos assuntos assim, mais fora da curva que a gente já trouxe aqui. Nanopartículas realmente foi um assunto que nós nunca trouxemos aqui, é inédito. Então, realmente foi muito interessante aprender um pouco mais com você. Te agradeço pelo convite, que foi bem em cima da hora, tá, gente? O Gabriel aceitou o convite para essa apresentação há poucos dias atrás e mesmo assim deu show hoje. Então, o Gabriel agora está aberto às perguntas, galera. Muita gente aqui dando os parabéns para o Gabriel. Ele estava quase parindo um filho aqui, tá, gente? Antes de começar essa apresentação, mas deu tudo Desculpa, certo. eu não consigo não transparecer meu nervosismo. Eu sempre fico nervoso na apresentação. Mas foi E muito me bom, embanando todo, Gabriel. mas faz parte, né? Do processo de Faz aprendizado, parte, de apresentar, né? Devo ter faz cometido alguns parte. erros conceituais aí no meio também, mas E aí, galera, Gabriel está aberto a qualquer erro. perguntas. Alguém tem alguma pergunta para fazer para o Gabriel? E, Gabriel, eu fiquei com uma dúvida, já que ninguém está fazendo uma pergunta, eu vou fazer uma. Qual de usar nanopartícula a conclusão desse paper seria no sentido de tipo direcionar melhor as nanopartículas para tecidos que tenham esse LDLR? Seria esse a conclusão? É isso que eu fiquei na dúvida. Porque pelo que eu entendi, o LDLR ele parece ser um direcionador de nanopartícula, ou não? Estou completamente errada. Não, não é bem assim. No caso, as nanopartículas, elas precisam adentrar em células que são doentes, né? E não saudáveis. E a comunidade científica, né, os cientistas que trabalham com síntese de nanopartículas, eles se esforçam ao máximo para sintetizar nanopartículas que sejam biocompatíveis e que direcionem essas nanopartículas às células-alvo, né? Então, eles acoplam anticorpos, eles acoplam eles acoplam várias coisas, né? Vários biomateriais a essas nanopartículas, grupos funcionais, etc., como eu até apresentei um slide sobre isso. Então, a comunidade ele se esforça ao máximo para direcionar essas nanopartículas. E quando essas nanopartículas são inseridas no plasma, muitas vezes essa proteína corona que se forma, né, ou seja, essas proteínas que são absorvidas, elas acabam que elas dificultam esse direcionamento. Tipo, então, o cientista ele sintetiza um objetivo e a proteína corona muitas vezes atrapalha esse direcionamento. Então, é,
Então, como foi observado a conjunção com a lipoproteína B100, né, principalmente, e outras, né, a de complemento, etc., nessa proteína corona, e como todas as células têm uma boa parte das células, né, distribuídas no órgão, nos órgãos, né, do corpo humano, tem o LDLR expresso, isso dificulta um direcionamento específico para uma célula-alvo. Então, tipo, o pessoal que trabalha com síntese de nanopartículas se esforçam ao máximo para tentar criar estruturas que impeçam a ligação dessas proteínas corona, né? E é isso. Então, tipo, não é direcionado. Não é um objetivo que a proteína utilize do LDLR para adentrar. Isso é uma consequência. O pessoal quer aplicar nanopartículas para que ela direcione de maneira específica, quer achar alvos específicos. Então, o LDLR atrapalha, na verdade. Então, na verdade, é o contrário, né? Esse paper ele se esforçou para entender quais vias são mais responsáveis por expressar qual receptor é responsável por captar mais, né? Porque a partir daí novos estudos vão ser realizados para que haja uma possibilidade de evitar essa ligação de LDLR com essas nanopartículas, né? Para direcionar melhor o estudo. Então, esse é um grande desafio que se mostra sempre, né? No meio da nanotecnologia aplicada à terapia e diagnóstico, né? Excelente, Gabriel. Obrigada pela resposta. Acho que agora ficou bem claro. Realmente é uma área muito nova para mim, assim, estou aprendendo praticamente agora sobre isso. Alguém tem mais alguma pergunta? O Gabriel está sendo super elogiado aqui no chat. Bom, acho que não temos mais perguntas. Quero agradecer, Gabriel, mais uma vez pela apresentação, foi excelente. Nos Obrigado. encontramos daqui a 15 dias com o Edu Placência, do Prepare Seu Paper. E é isso, galera. Muito obrigada pela presença de todos até agora. E é isso. Tchau, tchau. Obrigado, gente.